Bom dia. Vamos lá para a nossa última aula, antes do nosso primeiro teste de verdade. Né? Hoje a gente vai falar... Projeta lá, por favor. Hoje a gente vai falar do resultado de funções compostas. Vamos falar de função composta, a gente vai falar de limites laterais. E essa parte de limites laterais é o que vai nos ajudar mesmo a compreender alguns tipos de limites um pouco diferenciados. Dentre os limites diferenciados temos um limite muito especial chamado de derivada. Tá? A gente vai conseguir dizer quando é que uma função é derivável, e isso vai depender muito dos limites laterais existirem. Tá? Então, o que é que a gente precisa lembrar, por enquanto? A gente precisa, para essa aula, que se eu te dou uma coisa assim, tá? Se eu digo que isso aqui é verdade, tá? Significa que o limite da função f, quando x se aproxima de a, ele é L. O significado disso é o seguinte aqui, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se ocorrer que a distância de x para a, se essa distância é sempre maior que zero, porque eu não quero saber o que acontece no a, eu quero saber o que acontece perto do a, isso menor do que delta, isso implicar que a distância da função para o limite, isso é menor do que epsilon. Tá? O significado geométrico disso significa que, à medida que x está muito perto de a, f de x está muito perto de L. Tá bom? É isso que você precisa compreender. Está perto, um número está perto de outro, ele não está muito claro se ele está perto por números maiores ou se ele está muito perto por números menores. Tá? Então, quando tiver claro isso, a gente vai pensar que a gente está se aproximando por valores maiores ou está se aproximando por valores menores. Tá? Então, se você olha só para o domínio, se você olha para o a, se você quer se aproximar só por valores maiores do que a, então você se aproxima dessa forma. Tá? Então, você não quer vir por esta parte, você quer vir só pelo lado direito, tendo essa reta orientada nesse sentido. Tá? Então, se você quer vir só pelo lado direito, então esse delta que você vai pegar, então você não vai estar assim, ó. Isso aqui é a menos delta, e esse aqui é a mais delta. Tá bom? Esse tamanho todo aqui, esse intervalo significa isso. Significa esse módulo. Tá? Só que eu não quero ele todo, eu quero só essa região. Se eu quero só essa região, então o que é que vai mudar na definição do limite? É exatamente a mesma coisa, tá? Então é dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se ocorrer a distância de x para a maior que zero e menor que delta. Só que isso aqui te dá a possibilidade de estar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Eu não quero isso, eu quero só do lado direito. Então eu vou dizer o seguinte, que esse x, ele é maior que esse a, e ele é menor que a mais delta. Tudo bem? Eu não vou colocar dentro de módulo, eu vou colocar só isso. Tá? Isso aqui implica exatamente a mesma coisa aqui. F de x menos L menor que epsilon. Se isso aqui acontece, o significado desse é isso. Tá? E o significado dessa escrita é o seguinte, é limite da f de x quando x tende a a, mas ele tende a de que forma? Ele tende a por valores que são maiores do que a. Então eu vou colocar um positivo aqui em cima. Tá? Esse positivo significa que são valores maiores do que a, e não que são números positivos. Não é isso. É que são números maiores do que a. Tá? Então é o limite com f de x tendendo a a pela direita, isso é L. Tá bom? Então isso aqui é o que a gente chama de limite lateral
Então você pode pensar em limite lateral pela direita e limite lateral pela esquerda. Essa é a definição, nossa primeira definição da aula de hoje, tá? E se você quisesse fazer o limite lateral pela esquerda, o que mudaria? O que mudaria é que agora o x, ele está desse lado. Se ele está desse lado, ele é um número que é menor do que A e é maior que A menos delta. Então a escrita é exatamente a mesma, só muda essa parte aqui. Tá? E se é pela esquerda, você não coloca mais, você coloca menos. Quer dizer que está se aproximando por valores que são menores do que A. Tá bom? Então essa é a definição de limite lateral à direita e à esquerda. Então vamos para um exemplo? Olha bem para essa questão, né? O nosso código vai ser olha bem para essa questão. Então eu tenho essa questão aí. Módulo de x menos a dividido por x menos a. Tá? Eu quero saber o seguinte. Qual valor obteríamos se a gente calculasse o limite dessa função quando x tende a a? Essa é a pergunta. Então, vamos pegar a função e vamos tentar esboçar o gráfico dela. Esse a é um número positivo. Só isso que eu sei. Tá? Então, vamos colocar aqui. Esse a é um cara que é maior que zero. E eu quero saber isso aqui. Limite da f de x quando x tende a a. Eu quero saber o que é isso. Projeta aqui o quadro. Eu quero saber o que é isso. Será que isso existe? Será que isso dá alguma coisa? Tá? O que é que nós temos que fazer? Vamos primeiro olhar para o gráfico disso. Tá? Vamos pensar só no módulo de x menos a. Vamos ver o que é o módulo de x menos a. O módulo de um número, se o número for positivo, o resultado dá o próprio número, certo? Tá bom? Então, se isso que está aqui dentro for uma coisa positiva, então o módulo dele é ele mesmo. Tá? Então a resposta vai ser x menos a se esse cara for um cara que é positivo ou se ele for zero. Certo? Se isso aqui for positivo ou se for zero, o módulo é ele mesmo. Tudo bem? Agora, se o cara que está aqui dentro for um cara negativo, então o módulo é menos ele. Tudo bem? Então o módulo disso seria menos x menos a se o x menos a for uma coisa negativa. Tá? Então vamos melhorar essa escrita. Então isso aqui é o seguinte. É o x menos a. Se o a está negativo, passa para o outro lado e fica positivo. Se o x for maior ou igual que a. E aqui eu vou fazer jogo de sinal. Vai ficar menos x mais a. Se passo a para lá, vai ficar x menor que a. Tá bom? Então, essa função aqui é isso. Tá? Deixa aí por enquanto. Vamos pegar agora a função f. A função f de x, que é o módulo de x menos a, dividido por x menos a. Vamos ver como será o gráfico dela. Eu vou dizer aqui que o a é esse ponto aqui. Tá? Suponha que o a seja esse ponto. Eu sei que é desse lado, porque eu estou assumindo aqui que ele é um número positivo. Tá? Nesse ponto. Então, vamos supor que o número 1, seja isso, e o menos 1 esteja bem aqui. Tá bom? Esse aqui é o menos 1. Tá? Vamos lá. Olha, quanto seria... como seria o gráfico dessa função depois do a? No a, eu sei que eu não posso fazer nada. Por que eu não posso fazer nada no a? Porque se eu substituir a aqui em cima vai dar zero. Não é problema. O problema é embaixo. Porque vai dar zero. Então é indeterminado. Certo? Então o a não pertence ao domínio dessa função. Então eu não posso calcular f de a. Tudo bem?
Mas a gente já sabe que não pertencer a um domínio não me proíbe de calcular o limite. Eu posso calcular o limite, porque o calcular o limite é me aproximar desse cara, não quer dizer que eu chego nesse cara, tá? Muito bem. Então, depois do A, como é essa função? Olha só. Esse módulo, que cara ele tem depois do A? Tá aqui, ó. Isso aqui é no A ou depois do A? Depois do A, ele tem essa cara. Ele é x menos A. Ok? Então, depois do A, esse módulo é o próprio x menos A. Então, vai ficar x menos A dividido por x menos A. Dá quanto? Dá quanto? 1. Ok? Então, no A eu sei que não está definido, então aqui é bola aberta. Tá? Mas depois do A, vai dar x menos A dividido por x menos A, que dá 1. Então, o gráfico é isso aqui. É a função constante. 1. Tudo bem? Tá? Vamos passar agora, se fosse antes do A. Um valor que seja menor do que A. Olha, quando é menor do que A, esse módulo, ele é isso aqui. Ou você pode enxergar que é menos o x menos A. Tá? Então, esse módulo, ele é menos, entre parênteses, x menos A. Então, é um número dividido pelo simétrico dele. Dá quanto essa divisão? Dá menos 1. Então, a resposta aqui dá menos 1. Aqui é bola aberta, tá? E o gráfico é menos 1. Então, esse é o gráfico dessa função, tá? Então, é uma função constante depois do A e é uma função constante antes do A, tá? A pergunta que foi feita é a seguinte: qual é o limite dessa função quando x tende a A? Tá? Mas olha, esse é um problema de você se aproximar pela direita ou pela esquerda, certo? Se aproximar pela direita, você está fazendo o limite lateral à direita, tá? Então, vamos olhar para cá. Me aproximando pela direita do A, para onde o gráfico está indo? O gráfico está indo para 1. Tudo bem? Então, eu posso dizer, note que o limite dessa função, quando x tende a A pela direita, isso está dando 1. Tá bom? Então, ele está indo para 1. Tá? Mas e se eu estivesse indo pela esquerda? Ele está indo para onde? Para menos 1. Tá bom? Então, o limite lateral dessa função, quando eu vou pela esquerda, isso está dando menos 1. Pela direita dá 1, pela esquerda dá menos 1. Quanto é o limite, então? Ele não existe. Deu para entender? Por que não existe? Porque o limite significa o seguinte: à medida que eu me aproximo de um ponto do domínio, a função se aproxima de um ponto na imagem. Beleza? Só que quando eu vou me aproximando pelo lado direito, o resultado dá um ponto lá em cima. Quando eu me aproximo pela esquerda, o resultado dá um ponto aqui embaixo. Esses dois pontos estão distantes um do outro. Então, à medida que eu me aproximo de a função não se aproxima de um único ponto. Ela está se aproximando de dois pontos que são distintos. Então, nós dizemos que esse limite não existe. Beleza? Ficou claro isso? Tá? Então, aqui, esse limite não existe. Então, esse é o primeiro limite que vocês encontram aqui, que não tem o limite. Tá? Diga. Todas as funções que não são contínuas, não têm limite? Resposta, você mesmo vai me dizer. Vamos lá. Qual é o seu nome? Venha no microfone, venha. Vem cá.
Vou colocar esse cara aí. Colocar esse cara aqui. Nesse carinha aqui, vou supor que esse aqui é um ponto P. Esse aqui é um ponto Q. Tá bom? A imagem desse ponto é aqui. Que eu vou chamar de A. Esse aqui é L. L1. Esse aqui é L2. Tá bom? Vamos lá. Olha para esse gráfico dessa função. Me diga o seu nome e seu curso, por favor. Matheus Camarinha, sou de Engenharia Civil. Matheus, Engenharia Civil. Matheus, vamos lá. Esse gráfico, olhando só para esse gráfico, você acha que essa função é contínua em todo ponto? Não. Não. Primeiro que aqui ela não está definida. Não tem imagem no ponto Q. Tá? Mas aqui tudo bem, não tem imagem. Mas onde ela deixa mesmo a continuidade é aqui. Aqui ela perdeu de fato a continuidade. Como que ela perdeu a continuidade? Que deveria ser esse ponto a imagem dela. Mas a imagem não é esse ponto bem aqui embaixo. Tá? Vamos lá. Então tem essa função que ela não está definida no Q e aqui ela está definida no P. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, Q não pertence, vou chamar isso aqui de função f. Não pertence ao domínio da função f. P pertence ao domínio da função f. Tá bom? Então peguei um exemplo de um cara que não está no domínio e de um cara que está no domínio. Vamos calcular dois limites. Limite da f de x quando x tende a q. Esse limite, pelo que você está olhando só no desenho, se eu me aproximar pela esquerda do q e pela direita do q, a função está indo para onde? Pro L. Pro L? Pro L2. Então o limite existe. Ok? Então aqui dá L2. Então eu estou te dando um exemplo aqui de uma função que não está definida no ponto e que o limite existe. Tá bom? Vamos pegar outro limite. Limite da função f quando x tende a p. Tá bom? X tendendo a p. Então, se eu me aproximar pela direita ou pela esquerda do p, para onde que a função está indo? Pro A? A função. A função pro L1? Pro L1. Olha, o gráfico não está indo lá pro L1? O gráfico está indo para L1. Mas a imagem é L1? Não. Não, a imagem é A. A. Mas o limite é L1. Entendeu? Então, eu estou te dando exemplo de função que não está definida, eu tenho limite. A função está definida e não é contínua, mas eu tenho limite. Entendi. Tudo bem? Se por acaso esse L1 fosse o próprio A, aí eu ia dizer que a função é contínua. Tá bom? Ficou claro? Entendi Tá. agora. Obrigado. Muito bem. Então, deu para ter uma noção do que é limites laterais? Tá? Muito bem. Então, essa é a formalidade dos limites laterais, que é exatamente o que eu escrevi lá no início, tá? E o teorema que eu não vou demonstrar para vocês, o teorema diz o seguinte, que o limite ele existe se e somente se os limites laterais existirem e forem iguais. Tá bom? Se os limites laterais existem e são iguais, então o limite existe. A gente chama aquele limite de limite ordinário, tá? E os outros a gente chama de limites laterais. Então o limite ordinário existe se os limites laterais também existem, tá? Então, deixa esses exercícios aí, que a gente vai ficar só fazendo exercícios. Eu estou interessado em fazer uma demonstração, que é esta demonstração. É esse o resultado, que é o resultado da aula de hoje. O resultado do teorema da função, da composição de função. Vamos lá. Então, olha, o que é que eu tenho aí? Eu tenho o seguinte.
Eu tenho duas funções f e g com a seguinte condição, que a imagem da g, ela está contida no domínio da f, tá? Eu tenho mais o seguinte, eu tenho que o limite da g, quando x tende a A, esse limite é b, tá? Eu tenho também que f é contínua em b, tá bom? Isso tudo aqui é hipótese, tá? Isso aqui tudo é dado, é a minha hipótese. Agora, a minha tese, eu tenho que provar. A minha tese é o seguinte, que o limite de x tendendo a A da f da g de x, isso é igual a f do limite de x tendendo a A da g de x. Tá bom? Olha para cá. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho duas funções, tal que a imagem da g, ela cai dentro do domínio da f, tá? Você sabe calcular o limite da g, e você tem por hipótese que a f é contínua no b. Tá bom? Você tem por hipótese isso. Eu quero provar isso. O que é que eu quero provar? Que se você tem uma composição de função e você quer calcular o limite da composta, se a tua f for contínua no limite da g, então você pode pegar esse limite e jogar lá dentro. É isso que ele está dizendo, tá? Você pode simplesmente esquecer a f e calcular primeiro esse limite aqui de dentro. Calcula esse limite e está resolvido o teu problema. Tá bom? É isso que ele quer que a gente prove, tá? Então vamos demonstrar isso. Deixa eu colocar uma representação geométrica aqui para tu entender o que está acontecendo. Suponha que essas linhas aqui são os domínios, tá? Já que são funções reais, elas saem da reta real e vai para a reta real, tá? Então suponha que isso aqui são as retas reais, tá? Você tem uma função que faz isso aqui, uma função que faz isso, que é a função g. Você tem uma função que faz isso, que é a função f. E você tem uma função que faz isso, sai daqui e vai para lá. Essa função é a composição da f com a g. Isso aqui é f, bola, g. Tá bom? O que é que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que se você pega aqui um x, ele é levado pela g em um certo ponto. Eu vou chamar esse ponto de g de x. Tá bom? O g de x está lá na imagem. No conjunto da imagem, a gente costuma chamar de y, certo? Então, esse carinha vai ser o meu y. E a minha f, ela está definida aqui. Lembre que a imagem da g cai dentro do domínio da f. Então, a f ela pode pegar uma imagem da g e levar para lá. Então, a f ela pega um y e joga em um f de y. Tudo bem? Mas o que é o y? O y não é g de x? Então, isso aqui é f da g de x. Ficou claro isso? Tá? Então, é essa jogada que eu quero fazer. Tá bom? Então, vamos trabalhar agora aqui, trabalhar nisso aqui para provar esse resultado. A gente precisa provar um limite. Então, a gente precisa provar que, dado um epsilon, a gente tem que mostrar que existe um delta, tal que as diferenças entre domínio e imagem acontecem. É isso que a gente precisa provar. A gente já vai enxergar exatamente o que a gente quer. Tá? Então, vamos pegar as nossas hipóteses. Primeira hipótese. A f é contínua no B. Tá bom? Demonstração. Sabemos que f é contínua em B. Tá bom? O que significa f ser contínua em B?
que significa f ser contínuo em B? Que o limite existe. O que mais? Que limite existe? Tá, o limite existe. E que limite é esse? O limite existe é o próprio valor da função no ponto, certo? Muito bem. Então vamos lá. Se ela é contínua, isto significa que o limite da f de x, quando os f de x não, a f ela pega y, né? Então vou colocar f de y. Significa que f de y, quando y tende a b, isso dá quem? Dá o f de b. Certo? Isso que quer dizer ser contínua. Tá bom? Mas isso aqui em termos algébricos, o que significa isso? Ou seja, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero. Eu vou chamar esse delta vinculado à função f. Então vou chamar delta de f, tá? Delta de f maior que zero. Tá ok. Se a distância de y para b, se a distância de y para b for maior que zero e menor que esse delta de f, isso implicar que a distância da função para o limite f de y menos f de b, isso ser menor do que epsilon. Tá bom? Tudo isso que eu escrevi já está escrito aqui. É isso aqui. Essa linha é exatamente isso que eu escrevi. Então, até agora eu não fiz absolutamente nada. Tá? Eu só estou lembrando o que as coisas significam. Tá bom? Muito bem. Agora, o que eu sei? Eu sei também que o limite da g é isso. Tá? Então, vamos continuar. Sabemos também que o limite da g de x, quando x tende a A, isso é B. A gente sabe disso. Mas o que isso significa? Isto significa que quando o limite existe, o que é que significa? Que dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, não é isso? Tá? Então, significa que dado um epsilon maior que zero, mas vamos lá. O que é o epsilon? O epsilon, você tem o limite. O que é o epsilon? É você subir uma quantidade para cima. Subir para cima é ótimo, né? Você tem o limite. Você vai uma quantidade para cima, epsilon, e vai a mesma quantidade para baixo. Tudo bem? Esse que é o epsilon. Tá bom? O epsilon só precisa ser um número pequeno positivo. Tá? Tudo bem até aí? É só um número pequeno positivo. Em particular, esse epsilon, ele pode ser, por exemplo, esse delta f. Já que o delta f é um número pequeno positivo. Tá? Então, dado epsilon maior que zero, em particular, podemos tomar epsilon igual esse delta f, tá bom? Então, dado epsilon maior que zero, existe. Se eu te dou um epsilon, você acha quem? Você acha um delta, né? Então, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá ok? Aí qual é a mágica que acontece? Tá ok? X menos A
x menos a maior que zero, menor que esse delta, implica que a função menos o limite isso é menor do que epsilon. Mas o teu epsilon é quem? Delta F. Tudo bem? Então, até agora não fiz nada. Na verdade, fiz só uma coisa. A única coisa que eu fiz foi escolher o epsilon. Lembra, o epsilon não é você que escolhe? Eu te dou um epsilon, tu tem que achar o delta. Então, pronto. Eu peguei o epsilon igual ao delta F. Foi a única coisa que eu fiz. Tudo isso faz parte da hipótese. Isso tudo que está escrito até aqui é essa linha. Isso que está escrito daqui até aqui é isso. Tá bom? Então, a única coisa acrescentada é essa. É a única novidade. Só isso. Tá? Mas vamos pensar. O que é g de x? G de x é o y. Tudo bem? Então, isso aqui implica que y menos o b é menor que delta f. Tudo bem? O que é isso? A gente já escreveu isso hoje. Y menos b é menor que delta f. É o que está escrito lá. Quando eu tenho isso, isso implica que acontece isso. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Então, isso implica que eu tenho f de y menos f de b menor que epsilon. Tudo bem? Tá? O que é y mesmo? É g de x, certo? Então isso aqui implica, eu vou ter que escrever mais aqui. Então isso aqui implica que f, o y é g de x, menos f, agora a mágica acontece. O que é b? O que é b? O b é o limite da g. Beleza? Então, o b é o limite da g. Oh, ficou feio aqui. Com x tendendo a A, fecha o módulo, e isso é menor do que epsilon. Vamos ligar as coisas agora. Ligando as coisas. Vou ligar lá no último quadro. Presta atenção. Olha. Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que isso aqui está implicando que isso aqui aconteça. Tudo bem? Então vamos resumir aqui. Aqui. Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se, primeira parte, 0 menor que x menos a menor que delta, isso implica a última parte, f da g de x menos f do limite da g de x tendendo a A menor do que epsilon. Certo? Pela definição de limite. O que isso aqui significa? O que isso significa? Você pensa assim, ó.
Vocês já esqueceram a definição de limite, né? Aí tem gente que está dizendo assim, professor, nem entendi ainda. Vou colocar bem aqui para ti. Vê se tu enxerga agora. O que isso significa? Isso significa que dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, se acontecer que a distância de x para a maior que zero, menor que delta, isso implicar que a distância da função para o limite, isso é menor do que epsilon. Tá bom? Então, traduz isso para o que está escrito lá. Enxerga. Isso aqui está aparecendo lá? Sim ou não? Essa seta está aparecendo? Está lá. Esses módulos estão aparecendo? O menor está aparecendo? O epsilon também está? Que coisa linda, né? Agora eu te pergunto, quem é a função lá? É a composição. Beleza? Quem é o limite lá? É f daquela coisa lá. Então quer dizer que o limite de f g de x, aí ó, não é x menos a, não é x tendendo a a, então não está x menos a, então é x tendendo a a. Isso é igual, esse não é o limite? Então quem é o limite aqui? F do limite de x tendendo a a da g de x. E está provado nosso resultado. Não é lindo? É lindo, é lindo, é lindo, né? Porque, olha que incrível. Olha que incrível. Parecia que a gente não estava chegando em canto nenhum, né? Mas a gente está sim. Olha, a gente conseguiu, através de manipulações algébricas, pegar o limite que está do lado de fora e jogar para dentro da função. E isso é maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque agora eu vou te colocar um monte de questões aí e você só vai ter o seguinte trabalho. Ó. Se eu pegar esse limite e jogar lá dentro, eu consigo calcular esse limite? Aí, se a resposta for positiva, você pergunta, o resultado que dá, a função é contínua nesse ponto? É, então acabou o problema. Tá? Essa é a mágica. Tá? Então, observa. Tá aí os problemas. Bonitinhos, lindos, maravilhosos. Primeiro problema. Limite de x tendendo a 1 do cosseno de 1 menos raiz de x dividido por 1 menos x. Aí você pensa assim, ó, o 1 não dá para eu substituir lá dentro, porque vai ficar 0 sobre 0. Né? Não funciona. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: tu consegue pegar esse limite, jogar lá dentro, tu te garante calcular esse limite lá de dentro? Essa é a pergunta. Te garante ou não? Aí tu diz, joga no meu peito, pai, que eu faço. Então vamos lá. Vamos fazer. Então, ó, o que é que tu tens? Tu tem limite de x tendendo a 1 do cosseno de 1 menos raiz de x, 1 menos x. Certo? Tens isso, tá? Pergunta, se eu calcular o limite disso aqui dentro. A pergunta é, será que esse limite existe? Sim ou não? É isso que tem que se perguntar. Então você calcula limite de x tendendo a 1 de 1 menos raiz de x, 1 menos x. Esse limite existe? Como é que a gente resolve ele? Multiplica pelo conjugado. Então você faz aqui 1 mais raiz de x, 1 mais raiz de x. Certo? Tá bom? Isso aqui vai dar o quê? Limite de x tendendo a 1, produto da soma pela diferença.
quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O x não está tendendo a 1, então o x é positivo, não precisa me preocupar com o módulo. Então vai ficar 1 menos x em cima, dividido por 1 menos x vezes 1 mais raiz de x. Pelo resultado da aula passada, nós sabemos que a gente pode cortar esses caras que o limite se mantém, certo? A gente provou isso, então você pode cancelar esses dois caras. Aí, tu não testa a nossa paciência, dizendo que isso aqui é igual ao limite de 1 mais raiz de x. Tem gente que quando corta isso aqui, acha que isso aqui vai para cima. Isso é uma blasfêmia muito grande, tá? Não faça isso, tá bom? Isso aqui é limite de x tendendo a 1, de 1 sobre 1 mais raiz de x, certo? Tá bom? Se o x vai para 1, quanto é que vai dar aqui embaixo? 2. Então a resposta vai dar meio. A resposta deu meio. Pelo resultado que a gente acabou de provar, tu tem que se perguntar o seguinte: o cosseno é contínua em meio? Sim ou não? Sim, porque toda função trigonométrica é contínua, certo? Se é contínua em meio, então qual é a resposta? Acabou. Essa é a resposta. Cosseno de meio. Deu para entender? Então o limite da função composta é: pega o limite, joga lá dentro, resolve o limite e calcula. Se der para calcular, calcula. Não deu para calcular, para aí mesmo. Tudo bem? Tá? Vamos para o próximo. Vamos lá. Problema letra B. Letra B. Limite de x tendendo a 1 da raiz de x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Vamos lá, olha para cá, rapidinho. Olha, aqui, nesse problema, quem é a tua função de fora? Não é o cosseno? E quem está lá dentro é essa função bem aqui, né? Então lembra que tem uma função de fora, uma função f, e tem a função lá dentro que é a função g. Quem está fazendo aqui o papel da função g é esse quociente aqui. E a função f é o cosseno. Tá bom? Te pergunto, nesse problema, quem faz o papel da função g? A função g é o x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Esse que está fazendo o papel da função g. E quem é a função f? A raiz quadrada. Tudo bem? Tá? Muito bem. Te pergunto, pega esse limite, joga lá dentro, tu sabe calcular? Sim ou não? Tu tem que dizer claro. Claro que eu sei. Nasci fazendo limite. X quadrado menos 1, x menos 1. Como calcula esse limite? Esse cara aqui é o quê? É x menos 1 vezes x mais 1. Beleza? Então, esse aqui é igual ao limite de x tendendo a 1 de x menos 1 vezes x mais 1, dividido por x menos 1. Pelo resultado da aula anterior, a gente pode cancelar esses dois caras, certo? E agora tu vais ter limite de x tendendo a 1 de x mais 1. Quanto é esse limite? 2. E qual é a resposta do teu problema? Qual é a resposta? Raiz de 2. Acabou. Que coisa linda, né? É para isso que a gente sofreu fazendo a demonstração, para a gente provar que a gente pode fazer isso. Tá bom? Vamos lá, próximo. Qual é o próximo lá? Projeta lá, por favor. Item C. Limite de x tendendo a menos 1 de raiz cúbica de x mais 1 sobre x ao cubo mais 1, x mais 1.
E aí? Se você pegar o menos 1, substituir aqui vai dar 0, aqui também dá 0. É problema, né? Então não dá para fazer isso. Então o que você faz? Pega esse limite e joga lá dentro. Consegue resolver esse limite? Então é limite de x indo para menos 1, de x ao cubo mais x, dividido por x mais 1. Tá bom? Você já sabe que x, que o menos 1 é raiz aqui de cima. Então significa que esse polinômio é divisível por x mais 1. Aí tu faz a divisão de polinômios. Tá? Aí vamos fazer aqui rapidinho. X mais 1, x ao cubo mais 1 dividido por x mais 1. Esse dividido por esse dá x quadrado, vai vir menos x ao cubo. Esse com esse dá x quadrado vai vir menos x quadrado. Você cancela. Mais 1, isso dividido por isso dá menos x. Vai dar menos x quadrado, vai vir mais x quadrado. Menos x vai vir mais x. Aí cancela, sobra só x mais 1, que é 1. Tá? Então, significa que esse limite de x indo para menos 1, esse cara, ele é quem? Ele é isso vezes x mais 1. X quadrado menos 1, menos x mais 1, dividido por x mais 1. Aquele resultado nos garante que eu posso fazer isso. Que é limite de x indo para menos 1, de x quadrado menos x mais 1. Não esquece desse parêntese, tá? Substituindo menos 1 aqui dá 1 positivo. Aqui também dá 1 positivo. Então a resposta dá 3. Qual é o teu resultado? Raiz cúbica de 3. Tá bom? Se tu fizer isso tudo aqui, e tu não fizeste isso aqui, e a questão vale 1 ponto, tu só leva meio. Ok? Eu esqueci só isso. Foi a principal parte. Tu não sabe o que tu está fazendo. É esse que é o negócio. Tá? Então tu tem que saber que tu tem que chegar até aqui. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Agora vamos fazer mudança de variável no limite. Eu vou deixar aquelas duas últimas ali para depois. Eu escrevi 2 vezes letra D. Vamos fazer mudança de variável no limite, tá? Então, suponha que você tenha limite de x indo para 0, da f de x por x, isso dá 1. Tá bom? Suponha que você tenha isso. Aí você diz, mas quem é a f? Não sei. Não importa. Mas eu sei que se por acaso a função avaliada na variável dividido pela variável, quando a variável vai para 0, isso dá 1. A propósito, você já tem algo desse tipo, né? No horizonte de vocês, né? Já? Já viram isso no horizonte? Ainda não viram? Porque tem neblina na frente ainda? Vocês já viram alguma coisa assim, ó. Você já deve ter se deparado com uma coisa assim. Não já? Já ou não já? Para quem ainda não se deparou com isso, já sabe que tem esse negócio lá na frente. Daqui a pouquinho a gente chega, daqui a 2 aulas mais ou menos, a gente chega nesse negócio aqui. Mas a lista de exercícios já chegou nisso aqui. Tu te vira, tá? As listas do Projeto Newton não são só questões que você já está estudando, são coisas para você também já ir pesquisando. Tá bom? Vamos lá. Então, suponha que eu te dou isso. Eu te dou isso e quero saber algumas informações. Projeta lá, por favor. Então, eu quero saber quanto é o limite da f de 3x sobre x quando x vai para 0. Tá? Isso que eu quero saber. Aí o cara olha para cá e diz, dá 1. Não é assim, né? Projeta aqui. Então, ó, tu queres saber isso. O que tu sabes é, se a variável que tiver aqui for a mesma daqui e a mesma daqui, então isso dá 1. Só que colocaram um 3 bem aqui. Só para atrapalhar. Aí tu diz assim, então coloca um 3 aqui, tá tudo certo. Então não pode fazer isso, né? Tá? Então a gente precisa contornar esse problema.
que é que a gente vai fazer? Não está faltando 3 aqui? Aí tu diz, coloca logo, bora. Só que tu não pode, né? Aí tu diz, posso sim. Aí tu multiplica 3 em cima e 3 embaixo. Aí tu não mudou o problema, certo? Aí tu diz assim, mas está faltando um 3 bem aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte? Vamos chamar esse cara de outra variável. Tá bom? É o professor Leão que está fazendo, então vou chamar de L. L é 3x. Beleza? O L é 3x. Tá? O x não está indo para zero? Se o x vai para zero, para onde que está indo o 3x? Para zero. Então, se x vai para zero, o 3x vai para zero. Mas o 3x não é o L? Então isso significa que o L está indo para zero. Tudo bem? Tá? Então vai ficar limite. Não era x indo para zero? Agora vai ser o quê? L indo para zero. Tudo bem? F. Não é 3x? Mas o 3x eu chamei de L. Tem um 3 aqui. Dividido. Quem é 3x? É L. Tá bom? Pelas propriedades operatórias de limite, a gente sabe que o limite do produto é o produto dos limites, né? Certo? E quanto é o limite de uma constante? É a própria constante. Então significa que eu posso pegar esse 3 e tirar do limite, então. Tá? Então isso aqui é 3 vezes o limite de L indo para zero do F de L dividido por L. Então ficou 3 vezes isso. Quanto é esse limite? Quanto é esse limite? 1. Aí tu diz, não, é 1 quando é x. Tu só sabe com laranja? Não, né? Tu sabe com laranja, com maçã, tanto faz, tá? A letra aqui é indiferente, tá bom? O que tu precisa entender é que o que aparece aqui tem que ser a mesma daqui e a mesma daqui. Isso está acontecendo aqui, tá bom? Então, isso aqui é 1. Vai ficar 3 vezes 1, vai dar 3. Esse é o limite. Tudo bem? Tá? Muito bem, resolvido o nosso problema. Vamos para o próximo. Vamos fazer o problema do item B. Item B. Alguém chamou? Diga. Por que eu multipliquei por 3? Porque eu quis. Não, eu quis. Eu quis. Mas assim, não é um querer aleatório. Não pode ser um querer aleatório. Eu quero fazer com que a coisa se identifique com a identidade dada. Tá? A identidade dada me diz o seguinte, que o que tem aqui é a mesma coisa que tem aqui embaixo. Aí eu penso assim, bem, colocar um 3 aqui dentro pode alterar muita coisa, porque eu não sei quem é a função. Tá bom? Então, se eu coloco um 3, pode ser um grande problema. Então, eu não vou mexer aqui dentro, porque eu não tenho controle nenhum sobre isso. Tá? Mas aqui eu tenho controle. Se eu coloco um 3 aqui, aí tu diz, eu estou mudando o coeficiente angular dessa reta. Porque isso aqui é uma reta, né? Estou mudando o coeficiente angular dessa reta. Mas o controle que eu tenho é que eu posso colocar um 3 aqui em cima. Então eu cancelo essa minha mudança. Entendeu? Então essa mudança que eu faço é para que o que tem aqui embaixo seja idêntico ao que tem aqui dentro. Essa é a técnica. Tá bom? Então sim, é porque eu quis, mas não é um quis aleatório. Tá? Muito bem. Vamos lá para a próxima. Só para responder mais ainda a sua pergunta, vamos pegar o item C e não o item B. Item C.
Olha o que nós temos no item C. Limite de x indo para zero de f de 7x sobre 3x. Tá bom? Vamos pensar isso. Aí, você pensa assim, como é que eu vou fazer isso? O que vocês fariam? Como é que é o negócio? Multiplicar por 3/7 em cima e embaixo. Tu queres fazer isso aqui? Quer pegar aqui? Tu quer colocar 3/7 ou 7/3? 3/7? É isso que você quer? Não, acho que tu não quer isso. Tu não sabe o que tu quer ainda. Sete terços? Mas como que tu sabe que ele quer isso? Porque, ó, se eu colocar esse, eu preciso dar um jeito de o que vai aparecer aqui embaixo seja idêntico ao que tem aqui dentro. Tá bom? Se eu fizer isso, vai dar 9/7. Aí não é isso que eu tenho lá. Tá? Agora, se eu inverter isso, se eu colocar aqui 7/3, aí cancela o 3 com 3, vai ficar o 7x, que é o que está aqui. Entendeu? Mas olha, isso aqui é uma coisa que eu estou colocando aqui. Então eu tenho que eliminar isso. Tá? Então eu vou passar uma linha aqui e vou multiplicar esse cara de cima também por 7/3. Tudo bem? Tá? Só para eu não me atrapalhar aí. Então, esse cara, ele cancela com esse. Aí fica tudo de boa. Beleza? Aí, ó. O que é que você tem? Esse 3 cancela com esse 3. Então, vai ficar limite de x indo para zero de f de 7x vezes 7/3 dividido por 7x. Certo? Tá bom? Vê se você concorda comigo. Isso aqui não é a mesma coisa que fazer assim? Sete terços. Aí está dividido por 7x, né? O 7x, eu posso chegar a 7x dividido por 1. Então, eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Então, vai ficar 1 sobre 7x. Tudo bem? Tá? Então, vou apagar isso aqui. Aí, os agoniados já vão dizer, já corta o 7 logo. Aí, volta para o problema. Tá. Calma. Não é para tu fazer isso. Deixa assim. Aí, ó, o que tu queres é esse cara com esse cara. É isso que tu queres. Tá? Aí, esse são todas constantes. Sai do limite. Tá bom? 7 vezes 1 dá 7 e o 3 também sai. Então, vai ficar 7/3, limite de x indo para zero, da f de 7x dividido por 7x. Tá bom? Qual é seu nome? Henrique. Com H, né? Tá. Então pronto, vamos mudar de variável, vou chamar de Henrique o 7x. Tá bom? Então, se H é 7x, o x não está indo para zero? X está indo para zero. Então isso implica, se o x vai para zero, então o h vai para onde? Se o x vai para zero, o h vai para zero. Tá? Então vai ficar 7/3 do limite, era x indo para zero, agora é h indo para zero. H indo para zero,
de F. Esse cara eu chamei de H. Dividido, esse cara eu chamei de H. Agora, isso aqui é quem? Isso aqui é 1. Esse aqui é a informação que é dada, certo? É 1. Então, isso aqui é 7/3 vezes 1, que dá um 7/3. Tá bom? Eu sei que tu já está pensando assim. Eu sei, você tem um 7, um 3. Tem um 3 bem aqui, né? Tem um 3 aqui. Eu sei, tu é moldado a fazer macete. Esquece isso. Esquece. Macete é ferramenta do capeta. Esquece isso, tá? Não faça isso. O que vai surgir de coisas que não funcionam é uma lista imensa, tá? Então só entende o mecanismo, compreende como é que funciona e faz, tá bom? Para de querer criar macete. Vamos lá, próxima. Vamos fazer o item B. Aí a gente retorna lá para o início da aula e faz outros tipos de questões, tá? Pensando em limites laterais. F x² menos 1 x menos 1. Tá bom? Vamos lá. A gente quer resolver esse limite, tá? Nota que os problemas que nós fizemos aqui, olha, nós tínhamos constantes, né? Tinha constante. Uma constante resolvia. Isso aqui também era constante. Uma constante resolvia. Lá não é constante. Tá? Aqui, o que eu tenho no argumento é um polinômio de grau 2. Como que vocês resolvem esse problema? Multiplica por x mais 1, em cima e embaixo. Tá? Então você faz isso aqui, ó. X mais 1 e x mais 1. Tá bom? Multiplica por ele em cima e embaixo. Tá? Então, aqui em cima vai ficar assim, ó. Limite de x tendendo a 1 da f de x² menos 1 vezes x mais 1. Tu não vai querer multiplicar isso aqui. Tu vigia. Porque se tu quiser fazer isso aqui, tu tá ferrado. Porque isso aqui está dentro do argumento. Isso aqui não é um polinômio dentro de parênteses multiplicando por outro polinômio. Não é isso. Esse polinômio está dentro da função. Tu não pode fazer essa multiplicação aqui. Tá? Isso aqui dividido. Esse vezes esse é x² menos 1. Tá bom? Agora sim, tu tem uma função, dentro da função o argumento é igual ao que está aqui embaixo. Então eu já estou de boa, né? E tem uma coisa lá multiplicando. Mas eu sei que o limite do produto é o produto dos limites, certo? Então isso aqui vai ficar assim, vai ficar limite de x indo para 1 de f de x² menos 1 dividido por x² menos 1 vezes o limite de x tendendo a 1 de x mais 1. Certo? A gente provou que o limite do produto existe. Tá? Muito bem. E agora, o que tu fazes nisso aqui? Lembra do macete que tu estava pensando? Não vai rolar aqui. Então tu já esquece isso, tá? Não vai rolar, tá? Aí tu tem que mudar de variável aqui, tá bom? Então pegar aqui, chamar esse cara aqui de C. x² menos 1, vou chamar de C, tá? Aí tu pensa o seguinte, se o x está indo para 1, para onde o C está indo? O C está indo para 0, certo? Então
Então, se x vai para 1, isso implica que o c vai para 0. Tudo bem? Então vai ficar limite de c indo para 0 da f, esse cara eu chamei de c, dividido esse cara chamei de c. Tá bom? Diga. Porque o x está indo para 1, certo? Se o x está indo para 1, então esse cara aqui, o x está indo para 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1, 0. Tá bom? Então, isso aqui é só essa parte. Vezes o limite de x indo para 1. Eu mudei de variável só nesse, tá? X mais 1. Quanto dá esse limite aqui? 1. Certo? Se isso aqui foi igual a esse, foi igual a esse, então esse limite é 1. E esse aqui, substitui aqui, 1 com mais 1 vai dar 2. Aí tem uns perto que já estão pensando assim, eu sabia que ia ser o expoente o resultado. Tá ok? Muito bem. Vamos lá. Diga. Repete mais alto, por favor. Você quer cortar isso aqui? Não. Porque isso está dentro da função. Tu não sabe que função é essa. Exemplo? Tu não pode, por exemplo... Tu não pode fazer isso. Ok? Você não pode, porque tem uma raiz aqui. Tá? Se tu tivesse uma outra coisa, tudo bem. Mas não funciona assim, tá? Porque tem a operação da função. A função vai trabalhar, fazer alguma coisa. Tu poderia sempre pensar nos expoentes, subtrair os expoentes, aí é outra história. Tá? Mas fazer o corte direto assim, não. Muito bem, vamos voltar lá no início da aula, nessa parte aqui. Essa parte ela é linda. Ela é linda porque ela pega coisas daqui a 3 aulas. A gente já faz coisas daqui a 3 aulas e vocês não sabem. E a gente faz exatamente nesses exercícios, tá? Olha o que nós temos aí, nesse exercício. Dadas essas funções, todas elas são funções definidas por partes, tá? Que raramente vocês estudam lá. Mas aqui é o que a gente mais estuda, são funções definidas por partes. Eu tenho essa função f, essa função g, essa função h. Tá? O primeiro problema, eu digo o seguinte, qual deve ser o valor de p para que esse limite aí exista? Tá? Então ele está perguntando onde que o limite da função f existe. Ele quer saber todos os pontos, você tem que olhar para todo o domínio da f e saber onde o limite existe. Então a ideia desse tipo de problema é você pegar a função e tentar enxergar o gráfico dela. Tenta imaginar como é o gráfico. Faz o desenho do gráfico. Depois que tu fizeres o desenho do gráfico, tu sabe dizer onde o limite existe. Por exemplo, se a função é contínua, o limite existe, certo? Então, se você consegue esboçar o gráfico e percebe onde ela é contínua, você já diz, ó, em todo esse trecho aqui que ela é contínua, o limite existe. Se ela tiver um salto, já deixa de existir o limite. Tá bom? Vamos lá, vamos tentar esboçar o gráfico. Projeta lá, por favor. F de x é 1 mais x, se o x for menor que menos 1. É x quadrado. Se o x estiver entre menos 1, olha, menos 1 fechado, tá? E 1 aberto. E 2 menos x, se o x for maior ou igual que 1. Tá? Vamos mostrar o gráfico disso. Olha lá. Vamos pegar a parte do meio logo aqui. Tá bom? Está entre menos 1 e 1. Então, vou marcar aqui o menos 1. Eu vou marcar aqui o 1. Menos 1 e 1. Nesse trecho aqui, é a parábola. Tá? Nesse trecho. Só que, no menos 1,
está fechada. Então eu posso pegar o menos 1 e substituir aqui. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então a imagem é 1. Então é isso bem aqui. Esse ponto é pintado mesmo. No 1 é aberto. Se tu pudesse substituir aqui, também daria 1. Só que é aberto. Então aqui é bola aberta. Tá? E entre eles é a parábola. Então o gráfico é uma coisa assim. É só isso, tá? O gráfico, tá bom? Porque você está só nesse trecho. Agora, do 1 para lá, passando do 1, é isso aqui, ó. Maior ou igual que 1. Então, igual a 1 é isso. Substitui aqui, x igual a 1, vai ficar 2 menos 1, que dá 1. Então, vai pintar agora esse ponto. Então, vou pintar esse ponto. E daqui para lá, é essa função. Mas essa função não é uma função afim? Que é decrescente, certo? Qual é a raiz dessa função? Quando x for 2. 2 menos 2 vai dar 0. Se aqui é 1, aqui é o 2. Então o gráfico é isso aqui. Tudo bem? Então esse é o gráfico da função, tá? Vamos ver agora antes disso. Antes do menos 1, é isso aqui, ó. Antes do menos 1, é isso aqui, que é uma função afim. Se eu pudesse pegar o menos 1 e substituir aqui, 1 menos 1 daria 0. Então a imagem seria bem aqui, ó. Então seria bem aqui, ó. O que não pode, né? Tem que ser esse que é fechado já é a imagem. Então aqui tem que ser aberto. 1 mais x é uma função afim que é crescente. Então ele passaria aqui assim. Então é daqui para baixo. Então o gráfico dessa função é isso. É essa reta, aí ele dá um salto, é a parábola, aí depois ele pega a reta. Tudo bem? Esse é o gráfico dessa função f. Pergunta que eu te faço. Antes do menos 1, consigo calcular o limite? Sim ou não? Sim, que é uma função afim, certo? Então, antes do menos 1, o limite existe. Então, se o P for menor que menos 1, existe. Tá? Agora, entre o menos 1 e o 1, só aberto, tá? Entre menos 1 e 1, não é a parábola? A parábola não é contínua? Então eu consigo calcular o limite. Tá? Depois do 1, não quero no 1 por enquanto. Depois do 1, o limite existe? Existe, é uma função afim. Tá? Então eu já sei que eu não tenho problema nenhum antes do menos 1, entre menos 1 e 1 e depois do 1. Não tem problema nenhum. Então eu só posso ter problemas onde? No menos 1 e no 1. Que agora eu vou analisar. Tá? Vamos lá. No menos 1, limite lateral à esquerda. Para onde a função está indo? Para o 0. Então, o limite da função pela esquerda, então, o limite dessa função f, quando x tende a menos 1 pela esquerda, isso dá 0. Certo? Mas, e pela direita? Se eu me aproximo por aqui, para onde a função está indo? Para 1. Tudo bem? Então, o limite da função, quando x tende a menos 1 pela direita, a resposta dá 1. Os limites laterais existem, mas são diferentes. Então, o limite ordinário não existe. Tudo bem? Então, o limite da função, quando x tende a menos 1, ele não existe. Ficou claro isso? Tu te liga nisso. Tem um problema desse na tua prova. Que tu precisa analisar os limites laterais. Se tu sacar isso, tu vai dizer, já sei. Tá? Tu vai sacar isso, tá bom?
É ponto fácil. É 1,5 que tu ganha assim. 1,5. Fácil. Eu já até fiz uma questão da prova hoje. Aí tu vai dizer, eu vou ver essa aula 5 vezes também. Vamos lá. Agora, o 1. Vamos lá. O 1. Vamos prestar atenção. Pela direita. O limite lateral pela direita. Para onde a função está indo? Para o 1. E pela esquerda? Para o 1. Então, o limite existe. Então, o seu único problema é no menos 1. Tudo bem? Então, volta lá no slide, por favor. Então, olha lá. Qual deve ser o valor de P para que esse limite exista? Você escreve todos os números reais, exceto menos 1. Beleza? Para tudo o limite existe. Menos no menos 1. Vamos para o problema 2. Tem tempo suficiente. Vamos lá. Problema 2. Olha o que eu tenho no problema 2. Tem a função g é igual a 2x mais 1 se o x for maior ou igual que 1. E é 2x se o x for menor que 1. E eu quero que você calcule aquele limite. Limite da g de x menos g de 1 dividido por x menos 1 quando o x tende a 1. Tá? Quero que você calcule esse limite. Beleza? Então presta muita atenção agora. Isso aqui não é o quociente das diferenças? Esse aqui é o quociente de Newton, que deu nome ao projeto Newton, né? Esse é o quociente de Newton. Esse quociente ele é usado para você determinar o coeficiente angular da reta tangente, lembra? Ou você pode pensar o coeficiente angular de uma reta. Você está mandando o x ir para 1, então você está fazendo esse cara se aproximar um do outro. Você está mandando isso aqui para 0. Isso aqui é um dos quocientes mais lindos, é o quociente que revolucionou a história da humanidade. É esse quociente. Se hoje nós temos o que temos em termos de tecnologia e avanço científico nas áreas da engenharia, é devido a esse quociente. O quociente de Newton. Tá? Ele transformou a humanidade. Tá bom? E vamos resolver ele. Vamos ver o que significa isso aqui. Vamos ver se ele é tão bonito assim, né? Então, limite de x indo para 1. G de x. Quem é g de x quando o x vai para 1? Depende do lado. Eu te disse por onde eu estou me aproximando do 1? Eu falei se eu estou me aproximando pela direita ou pela esquerda? Não. Pela direita é uma coisa, pela esquerda é outra coisa. Então a gente precisa fazer os limites laterais. Então eu não posso calcular esse limite, eu tenho que fazer os limites laterais. Eu tenho que calcular pela direita e ver o que dá. Depois eu calculo pela esquerda e vejo o que dá. E comparo os dois resultados. Se forem iguais, então esse limite existe. Se for diferente, o limite não existe. Beleza? Então vamos pela direita. Se eu estou me aproximando pela direita, quem é g de x? 2x mais 1, porque são os valores que são maiores do que 1, certo? Então é 2x mais 1. Menos... Quem é g de 1? G de 1 não é a imagem da função no ponto 1? Essa função no 1, não é aqui que está o igual a 1? Pega o 1, substitui aqui. 2 vezes 1 é 2, com mais 1, 3. Dividido por x menos 1. Isso aqui é igual a limite de x indo para 1 pela direita de 2x, esse menos esse dá menos 2.
Você concorda que eu poderia ter escrevido aqui em cima 2x menos 1? Sim ou não? E a gente já provou que eu posso cancelar isso aqui? Já? E a resposta vai dar 2. Beleza? Então, pela direita, a resposta é 2. Mas e pela esquerda? Então, o limite dos quocientes de Newton pela direita é 2. E pela esquerda, o que acontece? X tendendo a 1 pela esquerda. Vamos lá. Vai ficar limite de x tendendo a 1 pela esquerda. G de x, eu estou tendendo a 1 pela esquerda. Quem é G de x? É 2x, porque eu estou tendendo a 1 pela esquerda. Então é 2x menos... Quem é G de 1? G de 1 é 2x mais 1. Olha, substitui 1 aqui, né? Certo? 2 vezes 1 é 2. Com mais 1, 3. Beleza? E aqui embaixo vai ficar como? Vai ficar como? X menos 1. Certo? E aí? Quanto é que vai dar? Quanto é que vai dar? Esse limite? Quanto é que vai dar? Vai dar o quê? Diferente de 2. Não vai dar a mesma coisa. Concorda? Se não vai dar a mesma coisa, o que isso significa? Que o limite não existe. Beleza? Mas eu vou fazer um outro detalhe. Projeta lá, por favor. Pega a função A3, a terceira. Mas olha, vocês me fizeram escrever errado a questão. Vocês não prestam atenção igual o professor de vocês. Quem é a função G? Quem é a função G? E por que vocês me fizeram colocar 2x mais 1 aqui? Aí tem uns que eu estou falando assim, eu estou falando para ele aqui desde cedo. Perde. Projeta lá, por favor. Deixa eu ver se eu errei mais alguma coisa. X mais 1. Agora tu vai ter que fazer a conta tudo de novo agora. Eu não sei onde eu estou, que eu chamo teu pai. Tá. X mais 1 bem aqui. Então isso aqui vai mudar, né? Isso aqui vai dar 2 agora? 2. Então aqui vai mudar tudo. Sai esse 2 daqui e a resposta é 1. Tu tá me enganando. Volta aqui. Esse aqui, projeta lá, vai ficar 2x e isso aqui vai ficar quanto? Agora é 2, né? Certo? Pronto, vamos continuar. Limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Agora sim, coloca o 2 em evidência, vai dar 2. Limite de 2 é 2. Tá bom? Então, olha. Esse limite à direita deu 1. Esse limite à esquerda deu 2. Vamos colocar o gráfico disso aqui. Então, a gente já sabe, se os limites laterais deu diferente, então o limite ordinário não existe. Tá? Já sabe disso. Vamos pensar no gráfico. Tá aqui a função, é no 1 que muda. Então, no 1, essa aqui vai dar 2. Então, é isso aqui, certo? Esse aqui é o gráfico. E esse aqui
E deveria passar bem aqui assim, né? Deixa eu tentar inclinar direitinho aqui. Tá? E essa outra, ela não tem que começar aqui da origem? Sim ou não? Tem que ser uma coisa assim, certo? Então o gráfico é isso. Ela é essa reta. E quando chega bem aqui, ela inclina um pouquinho. Tudo bem? Deu para entender isso? Essa reta ela passaria aqui, ó, nesse pontilhado. E essa reta aqui passaria direto aqui, ó. Então são duas retas que são diferentes, tá? Só que o gráfico é essa parte rosa e depois a parte branca. Não tem essa parte. Vamos tentar entender as coisas. Essa aqui é a 2x. Essa aqui é a x mais 1. Qual a inclinação dessa reta? Quem é o coeficiente angular dessa reta aqui? 2. Quem é o coeficiente angular dessa reta aqui? Oi? 1. Quanto foi o limite pela esquerda que a gente achou? Quanto foi o limite pela direita que a gente achou? 1. Esse aqui não é o quociente das variações? Não é a taxa de variação? O coeficiente angular da reta, ele não te dá a taxa de variação da função? Então essa função ela cresce com velocidade 2. E essa aqui cresce com velocidade 1. As taxas de crescimento são diferentes. Então não pode, nesse ponto, ter uma taxa de crescimento igual. Porque por um lado a taxa de crescimento é 2, pelo outro lado é 1. Essas taxas não mudam. Beleza? O que a gente acabou de fazer é que a derivada de um lado é uma coisa e a derivada do outro é outra coisa. Então a derivada nesse ponto não existe. Geometricamente, a derivada ela se incomoda muito com coisas de desenho. Ela se incomoda assim. Se eu estou numa reta e passo para uma outra reta e elas não têm a mesma inclinação, aparece logo um pequeno bico ali. Não desliza direito. Tem uma quina. A derivada sempre detecta isso. Se a derivada está passando por um lugar, opa, tem uma quina, opa, a derivada não existe aí. É isso que essa conta está nos dizendo. Que essa função, nesse ponto, não é derivável. Mas isso te vai descobrir. Tá? Isso daqui é 3 aulas só. Tá bom? Mas vocês já estão entendendo a coisa. Vocês estão entendendo? Eu sei que vocês estão entendendo. Né? Vamos lá. Próximo. Agora, eu vou colocar uma outra função. Eu vou colocar uma outra função aqui, que é essa função h. Essa função h ela é o seguinte. Ela é x², se o x for maior ou igual que 1, e ela é 2x menos 1, se o x for menor que 1. Tá? Vamos pensar no gráfico dessa função? Olha, maior ou igual que 1 é a parábola. Tá? Então você marca aqui o 1. Volta lá rapidinho, por favor. Maior ou igual que 1 é a parábola. E antes disso é o 2x menos 1. Tá? No 1. Então, a parábola seria uma coisa assim, né? Então, seria isso, certo? A parábola. Tá bom? Só que só é maior ou igual que 1. Então, eu vou pegar só essa parte. Só essa parte que é o gráfico. Tá? Depois, antes do 1 é 2x menos 1. Substitui o 1 aqui, se eu pudesse substituir o 1, 2 vezes 1 dá 2, com menos 1 dá 1, então ele passa exatamente por esse ponto. Tá? E ele passa pelo menos 1, que está aqui embaixo. Seria uma coisa assim. Tá? Tem isso e tem a parábola.
Imagina que tem a parábola aqui. E imagina que agora tem uma reta que passa aí. Tá? Só que o gráfico da função é essa reta. Quando chega nesse ponto, não é mais a reta, agora é a parábola. Tudo bem? Foi isso que nós fizemos aqui, olha. É uma reta. Quando chega nesse ponto, deixa de ser essa reta, passa para outra reta. A pergunta que a gente se faz é a seguinte. Será que mudar da reta para a parábola, será que a derivada vai perceber? Aí você tem que se perguntar, entendeu? Será que vai formar algum bico ali? Ou essa mudança ela vai ser bem suave, que eu não vou nem perceber que está dobrando? Entendeu? Será? O que será que está acontecendo? Então, a tua resposta é, faz a conta. Faz a conta que tu vai descobrir. Então, ó, você faz essa conta. É o limite no 1, certo? De x tendendo a 1 pela direita, é a função h de x menos h de 1 sobre x de menos 1. Vou pela direita primeiro. Então, limite de x tendendo a 1 pela direita. Quem é a função se o x é maior que 1? Se é maior que 1, ó, é a parábola. Menos no 1 também faz parte da parábola. X menos 1. Esse limite a gente já resolveu hoje. Tendendo a 1 pela direita, isso é x menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1. Você cancela e essa resposta dá 2. Beleza? Deu 2. Pela direita, pela direita deu 2. Não tem essa parte, certo? Pela direita é a parábola. Então quer dizer que se eu estou descendo pela parábola, a taxa de variação da função é quanto? 2. Nesse ponto, a taxa de variação é 2. Só que nesse ponto, a função passa da parábola para reta. E essa reta, quem é essa reta? 2x menos 1. Qual é a taxa de variação dessa função? 2. Então ela não vai perceber. Entendeu? Entendeu que coisa linda? Então, vamos fazer essa conta. Então, é limite de x tendendo a 1 pela esquerda de h de x menos h de 1, x menos 1. Então, limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Quem é a função se eu estou aproximando de 1 pela esquerda? Pela esquerda é isso aqui. Então, é 2x menos 1 menos a função no ponto 1. A função no ponto 1 é 1. X menos 1, certo? Aqui vai dar limite de x tendendo a 1 pela esquerda de 2x menos 1 dividido por x menos 1. Cancela e a resposta te dá 2. Beleza? Então, a taxa de variação pela direita é igual à taxa de variação pela esquerda. Eu mudei de gráficos. Então, se tu pudesse caminhar em cima do gráfico dessa reta, ia ser imperceptível a sua mudança da reta para a parábola. Ficou claro? Diga. Pode? A gente tem tempo? Tem tempo? 1 minuto, corra. Você fala seu nome rápido, seu curso rápido. Diga. Bom dia. Acho que está desligado o microfone dele, né? Obrigado. Já. Agora, bom dia, meu nome é Diego de Física e eu tenho uma dúvida. Tá. A derivada num ponto, numa quina, não existe porque nessa quina existia infinitas retas tangentes? Ou não? Não, porque a gente está falando de taxas de variações. Então, se tu te aproxima de um lado, dependendo da função que você está se aproximando, pode ser que a reta tangente seja única. Mas se for uma parábola, por exemplo, são várias retas tangentes se aproximando. Agora, se fosse uma reta, seria uma reta tangente só. Então, não dá para você dizer que são infinitas retas tangentes. Se fosse, por exemplo, a função modular,
seria duas retas assim. Tá bom? Então depende muito de qual função você está se aproximando. Entendi então. Obrigado. Tá bom? Mas a gente vai explicar isso direitinho ainda. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, bons estudos para vocês, tá? Bom descanso de 5 minutos.